Bom dia, amigos queridos, é um prazer muito grande estarmos juntos aqui no Pão do Dia. E hoje o nosso tema de reflexão é: quem é o seu conselheiro? Bom, conselheiro é aquele que, em geral, orienta, baliza, norteia, mentoreia, não apenas as nossas ações, mas também aquilo que forma as nossas ações, ou seja, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que vão, evidentemente, desaguar na nossa forma de agir. É evidente que uma ação ela não nasce do nada, ela nasce a partir de um sentimento que vem de uma impressão que tivemos de alguma coisa, do mundo exterior, de alguma situação. E é evidente que algo, alguma voz, algum fator, alguma força incide sobre nós no sentido de nos convencer que determinadas coisas são de tal forma ou de outra forma. E eu te pergunto, quem é que guia de fato as tuas ações? Quem é que te ajuda a formar internamente aquele conjunto, aquela escala de valores que te faz perceber as coisas da maneira como você as percebe e que te diz que tal coisa é boa ou má e, consequentemente, tais e tais ações devem ser tomadas, tais e tais reações devem ser imediatamente empreendidas. Esse que é o que dá a palavra final, esse que é o que comanda de verdade, acima de qualquer outra voz, esse é o teu conselheiro, esse é o teu mentor. E eu te pergunto, de quem é essa voz? De quem é a voz que te convence, que fala e te convence? A voz que fala e faz sentido. Não aquela que apenas se ouve com os ouvidos, mas aquela que se ouve diretamente no coração. Aquela que às vezes atropela até os nossos raciocínios, os nossos princípios, que é contrária aos conceitos que nós já adotamos para nós e que é um instinto mais forte do que tudo isso, que nos leva a reagir às vezes contrário a nossas crenças. Romanos 7 fala, o bem que eu quero não faço. Ué, quem é essa voz que nos faz fazer aquilo que é contrário aos nossos próprios princípios? É claro que a resposta instintiva e pronta é que todo mundo eleja desde logo um bom conselheiro para dar essa resposta. Alguns vão dizer, o meu conselheiro é a minha fé, para os crentes. Para os mais racionais, vão dizer, o meu conselheiro são as minhas convicções. Para os religiosos dirão, é Deus o meu conselheiro. Os mais inocentes dirão, são os meus amigos. Ou então, aqueles mais autossuficientes dirão, eu mesmo sou o meu conselheiro. Mas, lá vem eu de novo com aquela pergunta que eu sei que é um pouco antipática. Será? Será que esses mesmos são os teus conselheiros? Será que as nossas ações ou reações são todas pautadas nisso? Na fé, na razão, em Deus, na lógica, na moral, nos conceitos já pré-ordenados e assumidos por nós? Será que nada em nós acontece à revelia dessas coisas? Ou seja, por um impulso que passa por cima de quaisquer dessas coisas? Ou nada em nós é decidido emocionalmente? E se é decidido emocionalmente, que emoção é essa que decide acima das nossas razões? Bom, existem várias, existem inúmeras. E a gente poderia gastar muito tempo aqui citando várias, mas vamos nos ater a uma. O medo, por exemplo, é uma dessas ações, que em geral norteia as decisões. O problema é que o medo não é um bom conselheiro. O medo não é um bom conselheiro porque ele não produz caminho, ele produz tormento. 1 João 4,18 diz que o medo produz tormento. E há quem diga, quem é que consegue pensar direito estando atormentado? Eu te pergunto, quem é que pensa direito quando está atormentado? O medo não é um bom conselheiro porque ele amplifica o poder da ameaça, ao mesmo tempo em que ele minimiza o potencial de nós reagirmos àquela ameaça. Ele não é um bom conselheiro porque na maior parte das vezes ele é mentiroso, ele é fantasmagórico, projecionista
e holográfico. O medo não é um bom conselheiro porque, além de ser nocivo em si mesmo, ainda traz consigo outros companheiros. O estresse, a insegurança, a histeria e a ansiedade. A ansiedade da qual Jesus disse veementemente em Mateus 6, livre-se dela, porque o que tiver que acontecer, acontecerá segundo a bondade e o cuidado de Deus. É claro que Jesus falou com outras palavras, mas o sentido foi esse que eu estou dizendo aqui. Jesus disse mais que a ansiedade não pode te acrescentar nada e nem tornar o que é ruim em bom. Portanto, livre-se dela e com ela do medo. Mas como é que eu me livro do medo se ele é tão invasivo, abusado e toma lugar ao meu coração por cima dos meus próprios princípios, ainda que eu não queira, e parece que é uma força invencível? Bom, vão aqui alguns passos práticos que nós podemos dar na direção de não agirmos pelo conselho do medo. Antes de qualquer coisa, é preciso você identificar que é o medo que está falando e não a tua razão. Isso é fundamental. Logo depois, avaliar a procedência dessa voz do medo. Se ela é legítima no caso de um perigo real iminente, ou se ela aponta apenas para um suposto fantasma. Em terceiro lugar, é você descobrir a origem desse medo, porque nem sempre ele se refere ao objeto para o qual ele está apontando. Às vezes é um problema mal resolvido, às vezes até falta de perdão. Você vai lá, resolve, esse medo desaparece. Em quarto lugar, nós precisamos identificar os ciclos, os gatilhos do medo. Quando é que ele vem? Quais são os sintomas da sua chegada? Qual é o gatilho que o desencadeia? E essas coisas são evitáveis? Pense nisso. Depois, nós precisamos ressignificar essas coisas. As coisas que nós atribuímos e supervalorizamos são essas normalmente as que nos apavoram e nos dão medo. E por fim, nós temos que enxergar aquilo que está encoberto pelo véu do medo, ou seja, as nossas potencialidades, a nossa capacidade, a ajuda que nos cerca, a ajuda que vem dos céus e as oportunidades que estão à nossa frente. E por último, é necessário buscar um sentido, ao invés apenas de viver na sensação. O medo é uma sensação na maior parte das vezes, mas um sentido real lança fora todo o medo. Um sentido pautado no amor. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, não porque ele estivesse atrás de mão de obra barata, mas porque ele sabe que essa é uma chave. Porque quem está engajado em buscar algo significativo na vida, não tem espaço para que o medo tome lugar ao seu coração. Então, o que Deus quer é que você viva o que é bom, o que edifica, o que abençoa. Viva para Deus e Deus será o seu conselheiro e não mais o medo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia.